Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, com essa palestra. Agradeço a presença de todos por terem disponibilizado, estarem disponíveis aí esse tempo para a gente ter contato com esse assunto que é uma grande paixão e que vem me acompanhando já há 10 anos. Eu sou museóloga, pesquisadora, sou formada em museologia pela Unirio e mestre em museologia e patrimônio também pela Unirio, pelo PPGP-MUS. Então, o que eu vou apresentar hoje é um capítulo da dissertação, porque são muitos capítulos, não tem como condensar tudo e fazer numa apresentação só. Então, eu vou trazer alguns aspectos do caminho dessa coleção, desde que ela deixa de ser coleção de objetos pessoais até ela virar uma coleção de museu. Algumas lacunas ficaram pelo caminho, não consegui mapear todos os lugares que a coleção passou, mas eu trago aqui os caminhos, os lugares que eu consegui detectar ao longo da pesquisa. Tá? Então, vamos lá, vamos começar, vamos ver. Fiquem tranquilos, a apresentação é sobre Carmen Miranda, mas eu não vou cantar, porque eu não canto bem. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui a minha... Vamos lá. Ups, espera aí. Rapidinho. Essa palestra está inserida no 3º ciclo de encontros abertos. O título é Trajes de Cena de Carmen Miranda, dos holofotes ao museu, que está sendo disponibilizado pelo Grupo de Pesquisa Indumentária e Moda em Museu do IBRAM CNPq GPIM, que eu tenho o prazer de fazer parte junto com esse time maravilhoso. Aqui eu selecionei umas imagens, um apanhado geral, a Carmen, um sapatinho e o prédio que a gente estava falando. A apresentação ela abordará a trajetória percorrida por objetos pessoais e trajes de cena da artista Carmen Miranda ao longo de 20 anos, que é o meu recorte, o período estudado, desde a criação do museu até a inauguração do museu dedicado a salvaguardar sua memória. O museu é criado em 1956, mas ele só vai ser aberto, inaugurado em 76, 20 anos depois. Seus trajes de cena foram um dia elementos do mundo do espetáculo e hoje são bens culturais. Fizeram essa transição. A Carmen Miranda, ela é portuguesa de nascimento, brasileira de coração e artista que teve grande sucesso no show business brasileiro e internacional nos anos 30, 40 e meados dos 50. Ao longo dos anos, ela continua sendo lembrada pela memória coletiva musical, com regravações, no cenário teatral sendo revisitada, também como homenageada no Carnaval, como tema enredo de escola de samba no Rio de Janeiro, que foi o caso da Império Serrano do ano de 72, que homenageou a Carmen no seu enredo. Maria do Carmo Miranda da Cunha, Carmen Miranda, o nome dela artístico é Carmen Miranda e o nome de batismo Maria do Carmo Miranda da Cunha. Esse nome artístico dela veio de um apelido de casa. Um tio dela gostava da ópera francesa Carmen de Bizet e, como a heroína da trama, ele já viu a Carmen como uma menina morena, impetuosa, extremamente ousada. Então, a família já dizia que ela era a Carmen, como a Carmen de Bizet, como da ópera. Então, ela, na idade adulta, quando vai para o mundo do espetáculo, ela adota esse apelido de casa como o nome dela artístico.
Então, ela chega ainda bebê no Brasil, né, trazida de Portugal, com a família. Eles vêm desse lugar que chama Marco de Canaveses, que é um distrito de Porto. Ela construiu sua carreira artística musical no Rio de Janeiro, até a sua transição para os Estados Unidos, com a ascensão aos palcos da Broadway e filmes hollywoodianos. A Carmen ela ficou 10 anos no Brasil, trabalhando no cenário artístico, musical e também dos filmes. Ela também protagonizou 6 produções brasileiras e a última, que ela se veste de baiana e canta o samba de Dorival Caymmi, O que é que a baiana tem. E tratando aqui do nosso tema, né, puxando para a museologia e tendo esses trajes de cena, esse figurino artístico como um documento, como algo que rememora essa figura da Carmen e o seu fazer artístico, esses objetos que são do campo do material, ele está ligado ao campo do imaterial, contextual, que no caso é a performance artística. Os objetos eles não falam sozinhos, né? Então eles têm uma relação com a vida útil, e nesse caso da Carmen com o seu fazer artístico. Então, o fazer artístico de Carmen está no campo da imaterialidade e os trajes na materialidade como documento material. E esses trajes vieram a consagrar ela e dando a ela alcance internacional. Posteriormente, eu selecionei um traje somente, porque são muitos, cada um tem a sua especificidade. Eu selecionei um para falar mais um pouco, ir mais a fundo sobre ele, sobre os contextos dos lugares que a Carmen usou ao longo de diversas apresentações. Essa foto aqui ela está com um traje social de noite. Ela também tinha uma vida social bem ativa, frequentava vários eventos de Hollywood, era convidada para festas, etc. Então, aqui ela não está de turbante de frutas, mas ela passou a usar o turbante também em ocasiões sociais, porque o turbante passou a ser uma marca registrada além do palco. A imagem dela permanece ativa na vida cultural do nosso país e Carmen Miranda se tornou um elemento inegável no contexto da tradição que se faz patrimônio do canto e da dança. Até hoje, as marchinhas que ela cantava são cantadas nos blocos de rua, mesmo uma marchinha dos anos 30, dos anos 40, ainda são cantadas, ainda são regravadas. Isso perdurou até os dias de hoje. A artista levou o nome do Brasil à cena internacional, né, quando ela vai para os Estados Unidos e depois para a Europa, pelas telas do cinema, cantando e atuando muitas vezes em português. Isso é uma curiosidade. Tem alguns filmes que estão no YouTube que dá para assistir, e isso é interessante de se perceber. Ela cantou em português e também algumas falas intercalavam com o inglês, ela também falava em português, que também, para a época, isso era muito inusitado. E trajes de cena, o que são? São figurinos de apresentações, teatro, cinema e televisão. Nesse caso, ela performou nessas 3 modalidades: teatro, cinema, televisão. A classe técnico-conceitual é indumentária e, como definição da Unesco, no campo das artes, esse fazer artístico são as artes do espetáculo, as artes performáticas. E, a partir da musealização de base na preservação, pesquisa e comunicação, esses objetos, né, eles qualificam-se como objetos de museu ou museália, que são testemunhos autênticos de acontecimentos sociais, conforme designou Stransky, que é um teórico da museologia. Esses trajes de cena, como nós estamos vendo aqui à direita, esse vestido que foi usado por ela num filme de 1943, ele faz parte lá do acervo do museu, na Avenida Rui Barbosa, e ele é
um testemunho autêntico dessa época, do filme, do fazer artístico dela, da maneira de se costurar, que foi a estilista Yvonne Wood que fez também figurino para outros musicais hollywoodianos. E esses testemunhos, né, esse traje de cena, enquanto documento, como designou o professor Fausto Viana, da ECA USP, que trabalha muito essa questão do traje de cena como documento, é um documento que está ligado ao fazer artístico, à performance, ao efêmero, né? Que é no campo do canto e da dança. O que compõe o patrimônio cultural material mantém a interdependência com o patrimônio cultural imaterial, de acordo com a Unesco, e é o único elemento que atravessa a história das representações teatrais e acaba tornando-se o único testemunho material de uma determinada representação teatral. Muitas vezes, o figurino ele é tirado literalmente de cena e vai ser armazenado, ou ele vai ser recosturado por conta de muito uso. Existem montagens de espetáculo, como posso citar, por exemplo, Cats, que é uma montagem que fica anos em cartaz. O figurino usado durante muito tempo, ele causa desgaste e ele tem que ser descartado ou recosturado ou reciclado, alguma coisa do tipo. No caso da Carmen, esses figurinos, esses trajes cênicos, eles não foram tirados da circulação por conta do excesso de uso ou por outra questão, mas porque, após a morte dela, esses figurinos, esses trajes, eles tornam-se objetos de museu. Então, é um figurino que é um documento dessa época, é um documento de um fazer artístico que foi tirado de circulação em decorrência da morte da artista. Mas, no caso do figurino, ele pode sair de cena por outras questões, como no caso de um figurino que é usado muitas vezes numa montagem que fica muitos anos em cartaz. Então, assim, eles representam a relação entre o material e o contexto da ação e da realização. O nosso problema questão: por mais de 20 anos, depois da doação e criação do museu, os objetos da artista permaneceram guardados em malas ou foram expostos, transitando por diversas instituições, inclusive o museu. O caso do Museu da Imagem do Som, tem uma exposição lá antes da inauguração do museu propriamente dito, do Carmen Miranda, sem nenhum tratamento museológico. Então, essa coleção, mesmo sendo reconhecida como acervo, ela não recebeu tratamento museológico de restauração, de acondicionamento correto. Então, também são lacunas aí informacionais no meio da pesquisa que não consegui levantar, mas consegui levantar que a coleção ficou guardada nesses baús, que foram os mesmos 13 baús que foram trazidos dos Estados Unidos com toda essa roupa. As situações, né, e condições da trajetória foram o contexto da investigação para responder o problema questão. O que ocorreu com os objetos de Carmen e seu contexto de realização nesse período? Além de não receber um tratamento museológico, também não houve uma pesquisa, né, qual foi o contexto, as peças com etiqueta, quais eram a questão da autoria, quem confeccionou, quem fez, qual foi o contexto. A peça tem um valor agregado por ter sido feito por um grande designer da época. Isso também são questões que ficaram pelo caminho que tem que ser abordada posteriormente. O objetivo foi identificar e analisar a trajetória percorrida pela coleção de trajes de cena a partir de 56, que é a criação do museu, até 76, que é a abertura do espaço musealizado, visando identificar as anomalias ocorridas ligadas às circunstâncias legais, técnicas e de outra natureza promotoras de obstáculo à musealização ao longo dessas 2 décadas. O Museu Carmen Miranda e a trajetória inusitada da coleção por 20 anos. Eu trouxe aqui 3 datas
que foram marcos na pesquisa. A Carmen Miranda faleceu no ano de 55 e, um ano depois, criou-se um museu dedicado à sua memória. O museu foi criado através da Lei Municipal 866, do ano de 1956. Em 1957, foi a primeira exposição desse material. Entre os anos de 56 e 57, eu não consegui, essa data também ainda é imprecisa, não consegui levantar, não consegui chegar na data precisa, quando essa coleção chegou aqui, se ela chegou em 56 ou chegou em 57, mas na pesquisa levantei, constatei que a coleção foi exposta nessa exposição das pioneiras sociais, num antigo pavilhão do extinto Palácio Monroe, e essa exposição ela teve cunho beneficente, organizada pela ex-primeira-dama, Dona Sara Kubitschek. Aí, de 57, a gente dá um pulo para 76, que já é a inauguração do museu, que está lá até hoje, lá na Avenida Rui Barbosa. Entre 57 e 76, a coleção passou por diversos lugares, exposições e também armazenamentos. Então, as exposições que nós levantamos, que ela participou, que a coleção foi exposta, foi essa das pioneiras sociais. Depois, ela foi exposta em outros lugares, como o Museu da Imagem e do Som, ficou 2 anos. Depois, ela foi armazenada de novo em repartições públicas também, que não cheguei até essa informação, até ela ser exposta e manejada completamente para o museu em 76. Também tem outras informações que não levantei, como, assim como não tinha muito controle disso, não se sabe se essa coleção, quando chegou no Brasil, ela ficou originalmente a mesma quando foi para o museu, porque ao longo desse tempo, também a questão do acervo de indumentária, não se tinha a preocupação que a gente tem hoje, o olhar era diferente. Então, por diversas vezes, tinham cantoras, artistas, que usavam os trajes da Carmen para se apresentar, usavam para editorial de moda. Então, não se tinha também uma ideia de que aquilo, ao mesmo tempo que o museu foi criado, aquilo era uma coleção, um acervo que não podia ser manipulado. Enfim, são outras questões também aí para o pessoal da conservação ir mais a fundo, que também são interessantes. Esse olhar voltado para a coleção de indumentária. Essa imagem aí é o ex-marido da Carmen, o viúvo David Sebastian, mostrando para Dona Sara Kubitschek algumas fotografias, né? Antes, talvez, não sei, também essa informação não cheguei. Se foi antes da exposição ou se foi num momento de seleção das peças, mas dá para perceber que as fotos estão empilhadas, né? Então, a coleção de trajes de cena, desde a criação do museu por ato legal até 76, ela circulou por diversos locais, e um dos locais foi a exposição no Palácio Monroe. Um ponto muito importante também no processo de musealização, a forma de aquisição e doação. Não encontrei documentos com essa doação, como foi feito isso. O que na pesquisa encontrei foi esse bilhete da irmã da Carmen Miranda, doando não para o museu, mas para o Banco da Providência, um par de sapatos de Carmen Miranda para angariar fundos para algum evento que o Dom Helder Câmara estava organizando. Então, também essa parte da documentação nos arquivos do museu também tem lacunas, fragmentos, algo que não consegui fazer como um todo também, mas foi uma pista, né? É um bilhete, não é um documento, mas passei por aí, me chamou a atenção, então coloquei como uma questão de doação, né? Um elemento, mas não foi para o museu, foi para
para esse evento organizado pelo Dom Helder Câmara, esse par de sapatos, mas está lá no museu e junto com ele o bilhete. Dá até para ver aqui a data, ó, 59. Interessante é que nessa data, né, o museu ainda não tinha aberto, ainda estava aí a coleção ainda estava aí no caminho. Essa imagem também eu coletei ela do catálogo de leilão que teve das peças de Carmen Miranda em 2020, que foi um colecionador que se desfez da coleção, que ele tinha uma coleção expressiva, que posteriormente eu descobri que o marido da Carmen, quando ele trouxe essa coleção para o Brasil, ele guardou algumas coisas, as peças de mais valor, e ele vendeu para colecionadores ao longo dos anos. Então, ele faleceu com 92 anos, então ele passou, né, vendeu nos anos 90 já essa coleção para esse colecionador que é brasileiro, mas que vendeu, né, se desfez dessas peças num leilão que teve em 2020 na Casa de Leilões Soraya Cols. O caminho traçado em nossa investigação, devido à escassez de literatura sobre o assunto, como eu disse lá no início da apresentação, tem pouca coisa escrita sobre isso, é um tema pouco explorado, e também essa questão da memória institucional, a questão das instituições, o que as instituições fizeram com essa coleção também é um assunto também ainda muito pouco explorado, e não permite, né, eu afirmar que a coleção circulou somente nesses lugares, na Exposição Pioneiras, no Museu da Imagem e do Som, nos lugares que ficou armazenado, e mais depois o Museu Carmen Miranda, propriamente dito, lá no Aterro do Flamengo. Dá para ver, a gente não sabe, né, se esse traje ficou aí desse jeito, se ficou anos, se ficou meses. Essa imagem eu coletei do catálogo do leilão, que também tem lá a imagem desconhecida ou o acervo em alguma instituição, a gente não sabe se é no MIS ou em outro lugar. Mas ela dá para ver que ela ficou acondicionada assim, né? Em um manequim, parece uma estrutura metálica. Natasha, a gente pode perguntar, ou você prefere que pergunte no final? No final. Tá bom, obrigada. Eu vou passando, tá? Então, vamos lá. Essas malas foram as malas que armazenaram a coleção, né, até a definitiva instalação. Também é uma imagem que tem lá que está no catálogo do leilão, quando conta essa parte de quando a coleção ficou armazenada. O catálogo desse leilão foi ótimo para mim, assim, para a minha pesquisa, porque né, tive acesso a informações que não tinham sido reunidas em lugar nenhum, como do percurso da coleção e dos lugares que ficou. Essas fotos mesmo são raras, não tem na internet, não tem lugar nenhum. Então, o catálogo do leilão foi uma grande pista dessas informações organizadas. Então, temos aí alguns exemplos, né? Alguns turbantes, um chapéu, um casaqueto, e os marcantes trajes de cena de Carmen, que, pelo processo de musealização, transformaram-se em objetos museológicos somente em 76, quando integrados pela musealização ao acervo do museu, são reconhecidos como bens culturais. Então, a última parada da pesquisa na década de 70, né? Em 76, foi a data, né, o marco do início da musealização dessa coleção, quando ela é apropriada pela instituição e, enfim, ela ganha um local definitivo para ela ser acondicionada, para ela ser exposta. A inauguração do museu, aqui uma matéria de jornal coletada nos arquivos de recortes do museu, que diz que Carmen Miranda terá breve seu museu em Pavilhão do Flamengo. Aí já é uma notícia de 69, né? A data até do aniversário de morte da Carmen, 5 de agosto, a matéria do Jornal do Brasil.
E aqui, a outra imagem é a planta do museu. Perdão, a planta do museu. É bem curioso mesmo, né? A entrada são aquelas portas que levantam como um alçapão, e aqui tem essa parte da circulação, né? E no meio o jardim de inverno. O projeto é do arquiteto Ulisses Bular Marque, mas depois ele tem uma reformulação pelo Afonso Eduardo Ride, quando o museu vai ser reaberto. Sendo que antes, esse museu ele já era um espaço da FEMURG, que é antes da FUNARG, né? A fundação que cuida dos museus do Estado. E antes dele ser Museu Carmen Miranda, ele era Museu de Arte de Tradições Populares. Esse acervo desse museu vai para o Palácio do Ingá, em Niterói, e ele recebe o acervo do Museu Carmen Miranda. Então, ele já tinha função de museu antes do Museu Carmen Miranda. Muitas pessoas perguntam, né, se de fato essa edificação ela era um banheiro público. Muita gente fala, o Museu da Carmen Miranda era um banheiro público. Não era um banheiro público. Ele é porque, para a gente, é meio estranho a gente pensar num lugar público que era aberto, de fato, ao público. Esse prédio ele foi construído, a intenção inicial era um lugar de eventos, assim como tem mesinha, banquinho na praça, era para ser um lugar para festas, eventos abertos ao público. Assim como tem aquele Parque das Crianças, um lugar feito para as pessoas usarem para recreação de final de semana. Então, é isso. Nossa última parada, né? É o ano de 76, que é a inauguração do museu. Então, essa coleção passa por esse caminho, desde a inauguração do museu em 56, até essas diversas paradas e locais também ainda desconhecidos, até, enfim, ir para o museu que está lá até hoje, que é o Museu Carmen Miranda, lá na Avenida Rui Barbosa. Desejo que o trabalho possa ser de grande valia, né, para o futuro estudo sobre o tema abordado, um museu de temática inédita no Brasil, uma coleção com abordagem exclusiva que diz respeito à vida e realizações de uma artista do sexo feminino, que, com seu trabalho, alcançou projeção internacional e enriqueceu através do mercado de entretenimento. Essa imagem é do fim de quando se anuncia o fim da Segunda Guerra Mundial. As pessoas foram para a rua, lá na Califórnia, onde a Carmen morava, para celebrar o fim da guerra. E virou festa, ela saiu do carro, foi para cima do carro festejar com as pessoas o fim da guerra, o fim desse período. Agora eu trouxe, como são vários trajes de cena, cada um tem a sua especificidade, mas eu trouxe o traje da baiana de losangos, que é um marco da estética da Carmen. Aí essa imagem é uma caricatura dela usando essa saia de losangos, né? Então, eu fiz esse recorte para a gente entrar um pouco nessa questão da moda e do traje de cena, para ficar, né, fica com gostinho da gente falar mais dos trajes, mas o foco da pesquisa é o caminho. Mas tem aí esse traje de losangos da baiana estilizada, foi um marco na estética dela, né? A mudança da estética de Carmen Miranda através do uso do traje de cena da baiana estilizada em cena, né? Inaugurou uma nova imagem, outra fase da carreira artística, né? Com a participação exclusiva nos palcos do Cassino da Urca, proporcionando um maior alcance do seu trabalho. Isso antes dos Estados Unidos. Ela já tinha esse viés aqui no Brasil também, de se utilizar da imagem dela para ter mais alcance do seu trabalho, da sua performance com o público. O traje de losangos ele pode ser visto nas imagens selecionadas de coleções distintas. Também isso é uma curiosidade. Alguns trajes de baiana a Carmen já levou do Brasil. Nos Estados Unidos, a estética da baiana muda,
mas ela já leva do Brasil alguns trajes, e esse da baiana, com essa saia de losangos, que a gente for pensar, né, como o biógrafo da Carmen fala, que ela tem uns ecos modernistas, uma coisa assim de Cavalcante, esses losangos, também lembra a indumentária do Arlequim, né? E aí isso tudo misturado com a indumentária da baiana. Também é uma coisa importante falar que a Carmen ela não tinha nenhum compromisso com trazer uma indumentária da baiana fidedigna. Era apenas uma referência, e a partir dessa referência ela foi fazendo outras coisas, e ela não tinha compromisso de ter essa baiana extremamente ligada à figura das baianas, das quituteiras, das baianas de acarajé. Essa baiana da Carmen, que já ela levou do Brasil para os Estados Unidos, ela já está, vamos assim dizer, inserida nesse Rio de Janeiro cidade de espetáculo, nesse Rio de Janeiro cidade de destino turístico. Então, essa baiana da Carmen, já no Brasil, ela já tem várias desconstruções e construções sem um compromisso com ser fidedigno a essa matriz das baianas, das baianas do acarajé, dos tabuleiros. Ela leva do Brasil para os Estados Unidos essa indumentária da baiana de losangos, e, né, no Brasil ela foi chamada de pequena notável, nos Estados Unidos Brazilian Bombshell, né? Mesmo essa mudança de cenário artístico, ela repetia os looks das apresentações. Então, muitas vezes ela usava o mesmo look, por exemplo, no Brasil aqui com o Bando da Lua, no Cassino da Urca, e a outra imagem dela nos Estados Unidos, já na peça de teatro da Broadway, né? Uma imagem é de uma instituição brasileira, aqui do Instituto Moreira Salles, no Rio, e a outra é do Museu da Cidade de Nova York. Então, a Carmen, em diferentes momentos, mesmo assim, o cenário mudava, mas ela repetiu os looks das apresentações, às vezes mudando um turbante, ou um colar, ou uma bata, mas ela usava diversas vezes o mesmo figurino. Então, aí temos essa baiana de losangos em 2 momentos. No Brasil, no Cassino da Urca, dá para ver bem a saia, como ela é bem, né, bem evasê. E na segunda imagem, ela está lá, né, nos bastidores da peça da Broadway, que ela está usando essa saia, e também ainda com bastante influência da indumentária da baiana. A gente vê o colar de bolas, uma figa, né, as pulseiras, e o turbante ainda com tamanho reduzido. Depois, ao longo dos anos, nos Estados Unidos, o turbante dela vai ficando cada vez mais alto. Então, é isso, pessoal. Termino aqui a apresentação com essas 2 imagens. Agora vamos para as perguntas, para as curiosidades. Eu quis trazer para vocês essa baiana de losangos, né? Ir mais a fundo, explorar mais um pouco, que é uma questão curiosa, né? Além da musealização, dela ir para o museu, a Carmen também repetia os looks dos shows, e hoje essa indumentária está representada em diversas instituições, né? Pelos lugares que ela passou. A mesma representação está lá nos Estados Unidos, no Museu da Cidade de Nova York, e aqui no Instituto Moreira Salles, no Rio, na coleção de fotografias. É isso. Vamos lá. Como é que sai? Deixa eu voltar. Aqui. Pronto. Legal. Vamos lá? Acho que a Manon vai começar, né? Porque ela estava ansiosa. Abre os trabalhos, Manon. É que eu não sabia a dinâmica, porque tem gente que deixa interromper e tem gente que prefere no final, né? Então, por isso que eu perguntei para não atrapalhar também a apresentação dela. Eu fiz 22 slides exatamente para
a apresentação é importante, mas a gente está aqui para falar, para conversar, trocar, né? Então, Natasha, aproveitando esse último traje que você mostrou, esse daí também foi de autoria do Alceu Pena? Do Alceu, Luiz Jotinha. Ao Jotinha, tá. Luiz Jotinha, isso. Tá, eu fiquei curiosa também por esse leilão que você falou. Quantas peças foram compradas nesse leilão que fazem parte da coleção, você sabe? Olha, eu não sei te dizer, mas esse colecionador ele era o maior colecionador de Carmen Miranda, não sei do mundo, mas brasileiro sim. E ele colocou nesse leilão da Casa Soraya Cols essas peças que ele comprou do viúvo da Carmen na década de 90. Sim, mas você não conseguiu identificar quantas peças foram compradas? Não, eu não acompanhei, mas a gente pode ver isso depois, né? Mas eu não acompanhei se o leilão se venderam muitas peças, como foi isso. Mas, assim, alguma vendeu, né? Então, com certeza. Sim, venderam. Esse acervo veio desse leilão. Veio desse leilão. Tá. Outros colecionadores compraram. Você sabe o nome desse colecionador? O nome dele é Haroldo Coronel. Haroldo Coronel, Ele mora aqui no Rio, ele mora na Urca. Sim, interessante. Vez ou outra ele dá entrevista, fala sobre a coleção. Ele é um grande admirador e também o colecionador tem uma coisa de pesquisador, né? Então, ele tem muito conhecimento sobre a Carmen, né? Ele morou nos Estados Unidos, tanto que ele conheceu o marido da Carmen lá, porque o marido dela ficou nos Estados Unidos. E a única vez que ele veio ao Brasil foi essa vez, do sepultamento. Foram 2 vezes, né? Do sepultamento dela e depois para trazer a coleção. Sim. E depois ele voltou para os Estados Unidos, lá para Beverly Hills, e ele morreu lá. E esse homem, o colecionador, ele morou nos Estados Unidos a maior parte da vida. Hoje ele é um senhor idoso, mora aqui no Rio, mas ele morava lá. Interessante. Obrigada. Era essa a minha pergunta. Mas é curioso mesmo como é que foi o leilão, se vendeu muito, porque o leilão tinham peças diversas. Tinha turbante. E foi em que ano que você falou, Natasha? Foi em que ano esse leilão mesmo que você falou? 2020. 20? Recente? 2020. Então foi agora. Nossa. Foi agora. Recente, foi recente. Isso deve estar tudo muito bem documentado pela casa de leilão, então. Nossa. Sim. A casa de leilão fez um trabalho brilhante de documentação e trouxe, né, no catálogo essas informações sobre o museu, sobre a criação do museu. Inicialmente a ideia, mas isso aí os biógrafos da Carmen já exploram. A ideia do museu, antes de museu, era de uma fundação, mas de fundação tiveram a ideia de ser museu, né? Então, isso também está aí nas biografias. Mas o trabalho da Casa de Leilões foi um trabalho muito bem feito. Assim, um catálogo muito bonito. Então, são peças quase inéditas, né? Porque foi no período da pandemia que foi feito esse leilão. Sim, isso, sim. Né? No ápice, né? Foi o quê? Junho de 2020, o leilão. Porque hoje em dia, eu perguntei a data até, porque hoje em dia, quando tem esse tipo de leilão, o museu tem prioridade de compra, né? Se é um tema do museu, ele tem prioridade, né? Como também aconteceu com o Museu Imperial, que ele pode parar o leilão e falar, olha, eu tenho prioridade de compra, e aí depois que o museu escolhe o que ele quer, aí outros compradores podem ter acesso. Então, por isso que eu fiquei curiosa, mas se é recente, é mais interessante ainda, né? Porque já vai entrar nessa nova regra, vamos dizer assim. Mas legal, obrigada. Então, depois eu vou procurar conhecer essas peças. Então, provavelmente eu também não conheço, né? Porque quando eu fiz lá a visita, era
antes, enfim, de tudo isso. Aham. Bem interessante. É bem Obrigada. interessante. A Ana levantou a mãozinha, Ana Lourdes. Boa noite. Boa noite, Oi, Ana. Ana. Oi. Natasha, eu tenho uma pergunta. Assim, a gente, então, o que você falou aí no final, ao final da sua apresentação, né? De ser uma roupa cênica já naquele Rio de Janeiro do entretenimento e do show business, enfim. Eu queria saber se a cênica dela ou se é possível, né? Esse traje de cena e a cênica da própria Carmen Miranda ser incorporada a um projeto de musealização, não sei se foi, e se você tem condições de responder isso. Deu para entender? Não, desculpa, repete, por favor. A cênica, né, da própria Carmen Miranda, se a partir do momento da musealização de toda essa indumentária, que são roupas, bijuterias, adereços, enfim, adereços de cabeça, né, uma série de adereços, têxteis, indumentária, se você conseguiu estudar uma relação da cênica dela em palco com a própria roupa. Ah, sim. Sim, entendi. É bem interessante isso. A Carmen, ela tinha... Não parece, a gente vê o vídeo, não parece, mas ela tinha... A estatura dela era 1,50. Ela era tanto pequena notável. Ela tinha 1,50. Então, e além, né, de vamos assim dizer, as imposições desse corpo, ela era curvilínea, ela tinha seios fartos, quadris largos, ela tinha aquele corpo ampulheta. Mas ela conhecia muito o seu corpo, o que valorizava ela em cena. Então, ela não fazia escolhas aleatórias dessa indumentária. Por exemplo, ela usava, a maioria das vezes, essa bata era um cropped, que deixava parte da barriga de fora, sempre tampando o umbigo e a saia comprida. E a sandália plataforma. Quando você tampa o umbigo, dá uma ilusão de ótica, você não sabe a estatura da pessoa, e a saia era sempre tampando o pé. E o babado da saia fazia um movimento que também não se prestava muita atenção nisso, na questão da estatura dela. E os babados dos ombros que ela colocava, né? Primeiro, o pano da costa, originalmente da indumentária da baiana, das quituteiras, das vendedoras de rua. Depois, ela apropria para o traje da baiana nos Estados Unidos uma coisa meio da rumbeira, da roupa da cigana, e tem uns babados. Com esse babado, conforme ela ia se movimentando, esse frufru da blusa mexia. Então, a indumentária dela de cênica também era um recurso cênico. Mas isso aí eu fui buscar nas fontes do pessoal do marketing, de cinema, né? Que são coisas bem específicas dessa área, né? Mas é muito interessante isso. Essa indumentária da baiana, que ela também não fazia escolhas aleatórias para a cena, para as performances, né? O babado da blusa também, da bata, né? Os ombros de fora, mesmo sendo... Hoje a gente pensa que para a época era muito sensual, mas o que é sensual ou não, ao longo dos anos, isso muda, né? Você olha hoje a foto e fala assim, mas o que é isso? Era sensual? Já era sensual para a época, os ombros de fora e parte do estômago aparecendo com o cropped. É isso. Quem mais? Marina. Marina. Aí eu tenho 50 milhões de perguntas, mas eu vou tentar... Que bom! Vou tentar ficar
em uma, assim, né, que engloba o que eu gostaria de propor aqui, né? Eu estou fazendo uma pesquisa sobre arte vestível, certo? No Brasil. E aí é um panorama, então ele não tem necessidade de aprofundar em cada artista em si, ou cada traje, né? Mas dá esse panorama geral. Então, dentro da minha pesquisa, eu incluo até através de Ana Lourdes também, os cangaceiros e também a Carmen. E aí eu te pergunto, você acredita que a Carmen, em relação ao traje de cena dela, e esses outros trajes que você também trouxe, que não era só de cena, mas era do estar em Carmen, né? Estar como Carmen, além dela, né? Como pessoa, se apresentar como esse personagem em vida, né? Também foi bem interessante, assim, que traz um pouco do lado da minha pesquisa, que é que alguns artistas parecem, né? Assim, né? Uma hipótese, que eles só se tornam uma ação, um personagem, a partir dessa relação com a roupa, entende? Pela ideia de Nicolas Bourriot, da arte relacional. Então, pensando pelo Nicolas Bourriot, assim, né, que a relação dessa vestimenta com ela é que proporcionava ela ser aquele personagem. Você acredita que este personagem, Carmen, tanto em cena quanto no cotidiano dela, sendo Carmen Miranda, né? Ela traz no seu figurino, no seu traje de cena, no seu traje cotidiano, que é Carmen, né? O contexto histórico, social e cultural que condiz a uma obra de arte? Olha, a sua pergunta é maravilhosa. Eu já, nos meus devaneios, né? Quando eu fui pela Unesco, pela definição da Unesco de artes performáticas, né? Que está no campo do imaterial, porque a performance ela é efêmera, né? Por isso que eu trouxe até a questão do traje da Baiana de Losango. O traje é o mesmo, mas a performance é efêmera. Ela está repetindo o objeto material, porém, o fazer artístico, a performance, cada apresentação ela é única. Por mais que se ensaie, alguma coisa vai ser diferente. E eu não acho que podemos ir até fundo nisso, quem estuda performance e artes performáticas, mas a Carmen, ela também era uma performer, porque ela não fazia escolhas aleatórias dessa indumentária, inclusive para a vida pública, né? Como ela acabou que ela ficou... Talvez a roupa dela também fosse a voz dela. Mas também, na época, o turbante estava na moda. Década de 40, o turbante era um acessório de cabeça que estava na moda, era usado, né? Até usado por diversos motivos, inclusive para atrair atenção para o rosto, né? Na época da guerra, a roupa mais desgastada, o turbante era uma maneira de mudar. O piolho também. Os piolhos, né? Aí já vem para outra época. Assim, o turbante tem um caminho. Mas a Carmen tem uma coisa de performática, sim, de performance, porque as escolhas dela não eram aleatórias. E ela, como ela tinha conhecimento de costura, de corte e costura, e também por ter trabalhado em lojas de... Ela trabalhou no varejo há alguns anos, em lojas de artigo feminino, masculino. Ela tinha bastante conhecimento de corte e costura e de criação. Quando ela vai para os Estados Unidos, que ela começa ela começa a circular com essas roupas que ela traz do Brasil, isso vira um sucesso, que ela assina contrato com a Macy's e com a Bonnie Witt Taylor. Aí ela assina uma coleção, né? Hoje a gente fala tanto nisso dos artistas que se aliam às grandes marcas, às lojas de departamento, né? Para fazerem coleções cápsula, assim como teve, né? Aqui no Brasil, a gente tem a Líder Magazine, que fez parceria com a Giovanna Antonelli, né? Que é uma artista muito, muito famosa, muito popular.
a Carmen, na década de 40, fez isso lá nos Estados Unidos, né? Então, também, isso é uma coisa interessante pensar, que a indumentária cênica adentrou tanto que até ela, de algum Mas show... assim, Natasha, eu acho que, sim, que além de ser que pudesse impulsionar outras pessoas a querer ser, né? Fala como a moda, né? Influenciar, além dela ser uma influencer, né? Digamos assim, você acredita que esses trajes eles também são obras de arte, como no sentido da arte que diz sobre o seu contexto, que diz sobre sua cultura, do seu momento, que quer falar, que quer ir além do que está sendo dito, até pensando ela como mulher pequena, se botando à frente, num palco, na frente com vários músicos, homens, né? Ela se colocando como a gostosa, a abuela, a bela, a disposta, disponível, é um risco muito grande. Então, eu acredito, né, assim, nas minhas indagações, que é uma ousadia que ela tem um certo controle, esse controle artístico do que eu vou botar, qual é a minha intenção, porque essa intenção ela está relacionada com a ação que ela quer proporcionar em palco. Ela é uma relação entre o vestir e a ação que ela quer proporcionar, entende? Então, ela, no meu pensar, ela é mais do que uma influencer. Ela é uma artista. Ela é uma artista. Artística. Assim, a própria roupa é uma obra. Você acha isso também? Sim, as peças que eu levantei, que são de autoria de renomados estilistas da época, eu fui pesquisar a fundo, porque algumas peças têm etiqueta de loja. Para gente é uma pista maravilhosa, né? Já jogam no Google. E, então, tem umas peças da Carmen, que estão lá no museu, inclusive o casaqueto que ela usou no dia que ela gravou Os Pés à Mão na Calçada da Fama. Esse casaqueto tem etiqueta, e na pesquisa, né, usei para o meu TCC. A estilista que fez esse casaqueto da Calçada da Fama, hoje tem vários museus que têm peças da autoria dessa estilista, que era uma estilista da Broadway, e que também ela era estilista de vestido de noiva. Muito trabalho no bordado com cristal, bordado com pérola. O artesanal, né? Uma coisa bem elaborada. Então, são peças que têm esse valor agregado. Mas ela usava, no caso que você, voltando à sua pergunta da sensualidade, a favor dela, ela se utilizava bastante disso. Ela usava muita saia com fenda e babados, mas aquela fenda não mostrava a perna dela sempre. Vez ou outra, lá na apresentação, ela jogava a perna ela tinha pouco, controle, a fenda abria e aparecia mais pedaço de carne. Vamos assim dizer. Então, ela tinha esse controle mesmo da apresentação, e também ela sabia que Hollywood era o mercado mais competitivo do mundo. Então, até isso tem levantamento. O Rui Castro fez esse levantamento, que nos primeiros meses de Estados Unidos, a Carmen gastava quase todo o cachê em figurino e em roupas para sair. Então, ela tinha noção do controle da imagem dela, da questão da imagem, de que Hollywood se alimenta de Hollywood, né? Que aquilo ali tudo... E como levar o Brasil, né, através disso, né? Porque ela podia escolher qualquer ponto de vista. Ela vai escolher a baiana, ela vai escolher num lugar que talvez uma certa elite que tivesse essa oportunidade de estar na Broadway não escolheria. Mas ela escolhe, então ela tem uma decisão política também, né? Eu acredito nessa escolha, por mais que talvez ela não fizesse todas, óbvio, né? Ela não fazia literalmente a roupa, mas como você disse, essa estilista, né?
trabalhava com trabalhos manuais, né, com artesanato. Essa tríade, assim, né, entre a antropologia, né, que trata ali das culturas populares do Brasil, com a parte estilística, né, da moda, e a parte do design, que é pensar isso dentro de um projeto maior da performance, do show, da ideia da viagem, de ter mais de uma peça para trocar, para não repetir, né? Isso. Eu falo isso com uma certa propriedade, porque eu sou do teatro também, tá? Sou do design, Ótimo. sou figurinista há mais de 20 anos, e sou figurinista na Federal da Paraíba, mas estava agora há 3 anos na Federal de Pernambuco. Eu sou a primeira e praticamente única figurinista federal do Brasil. Uau! Performance e tal. Então, assim, eu quero muito poder resgatar essas pessoas, trazendo um pouco mais de valor a isso, além de um traje somente de cena, mas ela também tem uma política. Entende? É mais do que uma influência estilística, assim, né? De, sejam igual a mim. Não, tenham coragem de ser vocês, sabe? Acho que ela traz essa mensagem, né? Seja você mesmo, seja pequena, mas bota seu babado ali para te ajudar, bota um salto, né? Encara. Mas, por outro lado, Marina, ela também foi muito criticada aqui no Brasil, né? Na volta dela. Então, tem aí um outro lado que a gente precisa contextualizar também. Mas todas são, né? A Anitta é criticada, a gente tem a mente tão aberta nesse século e ainda é criticada. Não, né? mas não é uma crítica, eu acho ruim, eu gosto ou não gosto, né? É uma crítica mais profunda em relação justamente a isso que você está falando. Que valores nacionais são esses que ela leva? O que ela leva realmente de uma baiana afro-brasileira ou não, entendeu? Então, com certeza, até por se apropriar, né, de uma cultura que ela nem se configura dentro dele, né? Ela não está lá na Bahia fazendo dentro de um terreiro, ela não está nisso. Mas óbvio que dentro da circunstância a gente também não pode ignorar que ela dá um salto. O Brasil é muito conhecido e valorizam isso que ela traz, né? Apesar de que hoje em dia se alguém faz isso já é bombardeado, né? Você tem que fazer com certo cuidado, você tem que ter uma relação com aquilo, né? A gente está em novos tempos, eu imagino o quanto ela foi criticada, né? Mas não deixa de trazer a arte do que era aquele momento, porque também na arte, nas artes plásticas, né, também se buscava esse caminho de outra maneira, né? Então, claro, Estados Unidos, né? Essa ideia que a gente fala, né, que a Carmen levou a cultura, o que seria dito, né, a cultura brasileira para os Estados Unidos e para a Europa, né, que ela foi para a Europa depois, na verdade, isso também é um pouco sem definição, porque se a gente pensasse, né, o que seria tipicamente brasileiro, o que seria tipicamente o traje da baiana, né, nos anos 40. Mas essa imagem que ela leva para os Estados Unidos é exatamente essa baiana estilizada que foi concebida no panorama de uma cidade, né? Uma cidade espetáculo, uma cidade, na época que o jogo de aposta era legalizado. O Rio era a cidade que as pessoas vinham jogar. Nós tínhamos cassinos. Nós tínhamos cassinos em Copacabana, aqui na Urca, em Icaraí, Niterói, né? Então, o Rio era uma cidade, um cenário cinematográfico, num panorama de um Estado novo também, da tentativa da eugenia, através da figura da Carmen, né, portuguesa de nascimento, mas ela era branca, que cantava o ritmo marginal, que era o samba. Mas Vargas pega uma carona nisso, na questão da política da eugenia, a ideia da unificação dos povos através da cultura, e a figura dela sobressai, claro, mesmo ela sendo filha, né, de imigrantes pobres, pessoas que vieram para cá para tentar a vida, uma condição muito difícil, pai barbeiro, a mãe costureira, tinha uma pensão em casa, fazia comida para fora, mas ela tinha esse acesso estético por ser branca, né? Ela tinha um acesso estético e ela caiu ali como uma luva
nesse projeto político de eugenia, dos sambas exaltação, do ufanismo, né? Também tem esse lado. E o traje da baiana, ele é o traje, né, que ela estilizou, porque a fantasia de baiana, ela era uma fantasia popular do carnaval. Várias outras artistas também se vestiam de baiana. Tinha uma bailarina que chamava Eros Volúzia, que foi muito famosa, ela era bailarina municipal. Você conhece Eros Volúzia. Eros Volúzia era super ousada. Ela dançava, performava sem a parte de cima, com os seios nus e apenas com colares, e de saia de baiana e turbante. Então, isso para a época, né? Imagina, era até mais ousado que a Carmen, fazer um topless na hora do show, na hora da performance. Mas por esses caminhos, né, que a Carmen vai buscar nos figurinistas dos melhores da época, no caso, Alceu Pena, o Luiz Jotinha e o Gilberto Trampovsky, aqui no Brasil, e ela já vai se ensaiando para essa questão da imagem dela. Lá no Cassino da Urca, até, ela preparava as performances muitos dias antes. Ela preparava junto com o dono do cassino, que era o Joaquim Rola, que teve cassinos e hotéis no Brasil todo. Então, ele que deu a ideia para ela, falando: as mulheres vão vir ver a sua roupa. Então, cada performance tem que ter uma roupa diferente. Então, amanhã você vem com um vestido, no outro dia com outro, no outro dia com outro. E isso aí, o dono do cassino já tinha essa ideia, que aí quem ia jogar não ia sozinho, os homens levavam as suas companhias, que iam ver as roupas dela, que iam ver a performance dela. Então, tem também esse outro lado. Quando ela volta para o Brasil da primeira vez, né, que ela grava Disseram que Voltei Americanizada, o público ainda também não sabia lidar com isso, dela ir para lá e voltar, e estar diferente. Claro, quando você tem contato com outra cultura, imagina, né? Não tinha nem avião, viajava de navio, era uma viagem de dias, e voltava, né? Diferente. Então, a sociedade reagiu dessa maneira. Ela também, por sua vez, ficou extremamente ressentida, porque ela saiu, né, daqui, uma Carmen voltou e teve essa recepção. E depois ela só volta ao Brasil muitos anos depois, aí ela já tem outra recepção completamente diferente, né? Mas a gente também tem que pensar nisso. A baiana estilizada está nesse contexto de uma cidade cenográfica, de uma cidade espetáculo, de cassinos e de transatlânticos e turistas, né? Esse Rio de Janeiro turístico que ia assistir ela nos palcos, né? dos cassinos, principalmente. Deixa-me só fazer mais uma intervenção. Eu acho que está na hora, né, Vera? Não sei, acho que... Já está na hora. Só lembrando às 10? da pergunta da Marina sobre a arte, né? A roupa como arte. Aí eu fico pensando, quando você falou também da Carmen assumir esse personagem a partir do momento em que ela se veste, se monta, e isso não é nenhuma novidade, eu já vi reflexões sobre isso em outros espaços, sobre a arte drag, né? Então, você só tem a drag a partir do momento em que o artista, a artista veste a roupa, né? E que é uma arte, é arte pura aquilo, não é apenas uma performance, nem apenas uma fantasia, mas é uma arte, né? Então, fiquei pensando nesse link aí entre a Carmen e as drags, né? Quando se montam e se apresentam e performam. Mas era isso. Temos uma pergunta da Cristiane, que está com um tempinho já com a mão levantada. Boa noite. Olá, a minha pergunta noite. é mais prática. Eu queria saber se tem alguma peça dela exposta em algum museu nos Estados Unidos. Eu sei que tem um museu de filme, né, do Motion Picture em Los Angeles, eu nunca fui,
E em breve vai abrir o Museu da Broadway, em Nova York. E eu queria saber se você sabe se eles contam no acervo deles alguma peça da Carmen Miranda. Olha, peça mesmo da indumentária tem nesse museu lá de Hollywood, o Museu do Cinema, mas outras partes dos Estados Unidos, como, por exemplo, Nova York, eu sei que tem nos arquivos da Broadway. O que tem são as programações das peças de teatro que ela participou. Ela foi capa de diversas revistas Playbill, que é aquela revistinha da Broadway. Então, tem nos arquivos da Broadway as revistas Playbill, tem o script de peça, e o Lee Schubert, que foi o homem que contratou ela aqui no Brasil, o dono dos teatros da Broadway, ele hoje tem o Lee Schubert Archive, que é um museu dos teatros da família Lee Schubert. E dos arquivos lá, tem fotos da Carmen performando nessa época, nas peças. E no Museu da Cidade de Nova York, que tem essa foto que eu até usei na apresentação. Mas nos trajes propriamente ditos, eu não sei te dizer. Mas eu sei que tem esses acervos de revista e papel e fotografia. Legal, vamos ver. Esse da Broadway deve estar para abrir em breve. Agora, um desses turbantes dela apareceu na exposição Camp do Met. Eu me lembro de ter visto do Metropolitan Museum, que teve o tema foi Camp. E tinha lá um desses turbantes dela com as frutas. Mas interessante. Sim. Então, tem alguma coisa nesse de Los Angeles, você diz? De Los Angeles tem. Tem um traje completo. Turbante, blusa, saia. Tem esse traje completo. Que também cabe aí uma pesquisa, né? Como é que foi... como é que chegou lá. Chegou lá, né? Como chegou lá. Se foi doação... ou se ficou, porque como ela tinha essa questão do corpo dela ser muito diferente dos corpos das americanas, ela costumava comprar, depois dos filmes, algumas peças, porque tinha que ser tudo feito muito sob medida. Entendi. A altura das americanas e ela 1,50, né? Então, também, não sei se ficou lá nos estúdios e foi para o museu, cabe aí uma investigação. Bom, obrigada. De nada. Olha, pessoal, se por acaso for encerrar, me sinalizem que eu interrompo aqui a gravação, né? Porque depois vai ficar disponível no YouTube. Isso. Alguém mais? Ela escreveu, eu entendo a Carmen, sou bem pequenininha também. Uma pequena grande mulher. Eu faço teatro desde 3 anos de idade. Então, assim, minhas roupas também não eram muito compradas. Desde criança, eu desenhava minhas roupas, porque não existia do meu tamanho. Não existia short jeans do meu tamanho. Até hoje não existe. Eu ainda compro calça tamanho 12 anos. 12 anos. Tem 40. 36, 34, não cabe. Então, assim, quando você... Ainda mais pensando pelo figurino, pelo uso, né, em excesso daquilo, você acaba se apegando também àquela peça que te vestiu bem, sabe? Te caiu bem, te deixou poderosa, bem estruturalizada. Porque se eu pego uma roupa que é um pouco maior, eu já pareço um pouco desorganizada, um pouco fora, sabe? Então, aquilo gera um certo desconforto. Então, eu acho que eu entendo bem Carmen, porque ela realmente ia querer se apropriar de certas peças e usar em outras ocasiões ou espetáculos. Muito bacana. Então, tá. Ana Lourdes quer fazer um encerramento, alguma formalidade? Não, de jeito nenhum, estou devendo, só pedir desculpas, eu realmente tive não foi um dia tranquilo, tive, enfim, ao final
uma questão de trabalho que eu tentei sair, mas confesso também que fiquei sem graça de falar tô indo, e quando vi, já estava adiantado muito da hora. Não, mas deu tudo certo, nem te preocupe. Vera eu vai vou- ser a nova mediadora. Gente, eu fui no sufoco hoje, mas deu Foi tudo um certo. sufoco, mas chegamos lá. Eu vou... Natasha, excelente apresentação, e esse trabalho ele é muito relevante, né, Natasha? Acho que para uma série aí de áreas do conhecimento. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Valeu mesmo. Prazer estar aqui. Obrigada, Hoje Natasha. de feriado, né? Eu vou interromper, então, a gravação, tá? Obrigada, Tchau, pessoal. Vera. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Um grande beijo. Bom final de semana.